Seguindo na nossa divisão de questões interessantes encontradas no que eu estou lendo ainda no livro do Gessé de Souza, sobre como o racismo cria o Brasil, tem uma parte que ele fala sobre classe social. Eu acho bem interessante a maneira como ele constrói. Ele diz o seguinte: é que a classe pensada como renda diferencial ajuda a passar a falsa ideia de que a sociedade é um ajuntamento de indivíduos sem família, sem passado, sem contexto social, ou seja, sem pertencimento a nenhuma classe social e que, portanto, lutam em igualdade de condições pela renda social a ser distribuída segundo a capacidade e o mérito individuais. Como a renda é algo que se tem na vida adulta, toda discussão se esquece do que aconteceu na infância e na adolescência dos indivíduos e que fez com que alguns cheguem a ganhar até 500 vezes mais que outros. Como o caminho social do mérito individual é esquecido, esse conceito de classe é a melhor arma ideológica já inventada para legitimar a meritocracia, ou seja, a ideia de que o mundo até pode ser difícil para alguns, mas é justo, premiando o mérito individual dos que por esforço e trabalho duro conseguem ganhar 500 vezes mais que outros. Não é que deixemos de lamentar aqueles que ganham 500 vezes menos do que outros, mas paciência. Infelizmente, eles ganham menos por culpa própria, por serem mais burros e preguiçosos. Onde está a mentira da meritocracia? O que essa ideia, assim como Djamila em seu livro, esconde? Ora, a meritocracia esconde o fato de as classes sociais serem os principais instrumentos que, na verdade, permitem reproduzir privilégios visíveis e invisíveis no tempo, sendo a renda diferencial apenas o elemento mais tardio e mais visível entre todos. Como isso acontece? Primeiro, pela socialização familiar, ou seja, não existe a família em geral, igual em todo lugar, mas apenas famílias de classe, cada qual com uma história e uma reprodução de privilégios, visíveis e invisíveis muito peculiares. O privilégio mais visível é o econômico. A relação familiar e de sangue, por meio dos títulos de propriedade e das estratégias de casamento e amizade dentro da mesma classe social, cria a classe da elite de proprietários que detém todas as riquezas em pouquíssimas mãos. São os donos das grandes fazendas, de soja, dos meios de comunicação, das cadeias comerciais e os grandes especuladores e rentistas. Abaixo desse 0,1% da população, todas as classes lutam muito mais por outro tipo de capital, que não é visível como o dinheiro e a propriedade. O capital cultural, ou seja, a incorporação do conhecimento considerado útil e legítimo pela sociedade. Aqui será, antes de tudo, a família de classe média, a classe média real, baseada na reprodução do privilégio educacional, que vai criar e implementar de modo invisível e por isso mesmo extremamente eficiente a farsa da meritocracia, pela incorporação privilegiada e tornada invisível de capital cultural. É que o sucesso escolar, ou seja, a chave de todo o sucesso social, que será expresso em renda diferencial anos mais tarde, tem pressupostos emocionais e afetivos que são construídos desde o berço, no horizonte familiar de cada classe social. Disposições para o comportamento prático como disciplina, autocontrole, visão prospectiva e capacidade de concentração e de pensamento abstrato não são naturais, nem algo a que todos têm acesso. Em sociedades como a brasileira, essas competências são, antes de tudo, verdadeiros privilégios de classe. É isso.